situação da igreja nos dias de hoje. Irmãos, eu confesso aos amados que eu faço parte de alguns grupos de pastores daqui do bairro desde 92, da cidade do Rio de Janeiro desde 2004 e do Brasil desde 2008. E nós conversamos e sabemos das dificuldades que as igrejas enfrentam. Sabemos que temos diversos tipos de ministérios e de ministradores, de pastores que conduzem o rebanho. Mas eu não gosto de ouvir ninguém falando mal dos pastores. Não gosto. Eu confesso aos irmãos que é claro que nós não somos bobos, nós sabemos que há aqueles em todas as profissões que talvez não estejam sendo corretos naquilo que deveriam ser. Mas eu ouvi certo pastor falar e eu me arrepiei quando ele disse: igreja se transformou num negócio. E ele disse mais: um negócio de pai para filho. Aí eu me arrepiei mais ainda. Porque eu sou nascido e criado nesta igreja. Aqui estão alguns dos que foram meus professores na escola bíblica dominical, meus líderes dos embaixadores do rei, adolescentes e por aí vai. Então, eu sou nascido e criado nessa igreja. Quando o pastor emérito teve que sair do ministério, por força de um acidente que dizimou a minha mãe, 13 anos mais à frente o meu pai veio a falecer, ele já estava com 70 e alguns anos, já estaria, de fato, já trabalhando na sucessão ministerial. A igreja teve 4 ou 5 opções de pastores. E a igreja, num domingo pela manhã, me elegeu por maioria. E não 51%, mas uma larga maioria de votos dos irmãos presentes naquela época. Então, não é um negócio. Igreja não é um negócio. Igreja não é um negócio. Igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Nós, como disse a pastora Veleda, quando encerrava o momento de louvor junto com Pedro, nós estamos aqui para implantar o reino de Deus. Irmãos, uma coisa que eu tremo é toda vez que eu ouço esse tipo de expressão, e ainda mais de um pastor, quando ele fala isso, porque eu fico imaginando como é que nós podemos imaginar e supor uma barbaridade dessa. Porque uma pessoa que faz assim nem crente é, porque ele não tem temor do Senhor. Há dias atrás nós estávamos orando com relação àquela marcha que ia haver na cidade, e em algumas principais capitais de São Paulo e outras capitais, que era a marcha para Satanás. Irmão, sabe qual era a minha maior preocupação naquele momento? Era o seguinte: Deus tirar a mão de sobre nós. Você já imaginou alguma coisa assim? Que Deus tira a proteção, Deus tira a bênção, Deus diz: eu não estou mais contigo. Se Deus não está mais conosco, quem está, irmão? Você já imaginou se nós vivemos crise, problemas na família, problemas no trabalho, problemas econômicos, problemas de toda a sorte, drogas, roubos, isso e aquilo. E há uma igreja que abençoa e que ora. Se Deus tirar a mão, é a tribulação em escala quântica. É uma destruição geral. Graças a Deus, isso foi interrompido. E eu digo por quê? Pela sua oração. Então, irmãos, é coisa muito importante que nós temos que estar sempre olhando para isso. Então, eu quero agradecer aos irmãos as orações. Continuem orando por mim, pela pastora Veleda, pelo pastor Felipe, que está lá em Dallas, pelo Diogo, pela Priscila, Michele e Pedrinho, pela família, pelas minhas irmãs, pelo pastor Isaías, irmã Rejane, pastor Ivete, irmão Osmir, pastor Marcelo e pastora Deise, são os pastores do staff ministerial da igreja, por todos os pastores que estão aqui conosco, formam o corpo desta igreja, e por você. Sabe por quê, irmão? Quem nos sustenta não somos nós. Eu não sou sustentado pela minha força, aliás, eu sou muito fraco.
eu sou sustentado pelos seus joelhos. Peter Wagner costuma dizer que o que sustenta um pastor não é a oração dele, é o escudo de oração. E esse escudo de oração é fornecido pelos intercessores e por você. Quando você deixa de orar pelo seu pastor, a sua lâmpada se apagou ali. É como se você tivesse desligado a sua luz de intercessão. Isso é um vácuo, isso é um vazio, isso é uma porta, isso é uma brecha que precisa ser fechada. Então, irmão, não esqueça de orar. Você pode ver aqui no seu boletim. O primeiro motivo permanente de oração está lá, pelo seu pastor e pelos pastores da igreja. Se você quer ser abençoado do púlpito para aí, comece a abençoar daí para cá. E isso você faz durante a semana, em casa, oração. Toda vez que você ver alguém falando mal de um pastor, não se meta, saia dali. É Salmo 1. Salmo 1 diz que nós temos que nos afastar de todo maldizente. Então, não permita, porque quando você faz isso, a sua lâmpada de intercessão está apagando. Então, irmãos, muito obrigado pela homenagem. Eu queria ter ganhado presente, torta, bolo, mas a oração também serve. Muito obrigado, pastor Ivete. É a oração que eu estou falando aqui, que tem que nos dar, né? Que bênção de oração tremenda. Nós acabamos de chegar do retiro de liderança das mulheres de valor, que foram planejar o ano, e oraram por mim lá, oraram pela pastora Veleda, foi uma bênção, um bom trabalho. O irmão Edilberto e eu fomos também planejar os homens. Mulheres precisam de um grupo grande para planejar, e dos homens, em 30 segundos, nós tínhamos planejado o ano todo dos homens, e ficamos comendo pipoca depois. E foi uma bênção ali, muito obrigado. Domingo passado eu estive pregando na primeira igreja batista da Barra, do pastor José Maria de Souza, foi uma bênção também, ele manda um abraço para os irmãos, foi muito bom estar lá. Que bom, amém. Isto posto, deixa eu só retificar uma das comunicações que o irmão Anderson colocou aqui. No sábado, o período das 12 horas que a nossa igreja vai ficar, começa às 8 horas. Só que nós não vamos estar aqui às 8 horas. Outras igrejas estarão participando conosco. Então, o pastor Wellington, o pastor Ilmo, o apóstolo Gutenberg, vão estar nos horários que antecedem a partir das 8 horas da manhã. Nós vamos começar às 16 horas. Então, se você quer participar, como disse o irmão Anderson, dar a sua hora de contribuição, procure a pastor Ivete, a irmã Kátia, a irmã Sara, para dar o seu nome, para intercessão, e o seu nome para o louvor estar aqui participando, cantando, adorando o Senhor. Amém, irmãos? Então, nós estamos participando das 120 horas, que começam na sexta-feira e terminam na quarta. Diversas igrejas estarão orando, e nós vamos estar também participando disso. Glória a Deus por isso. Quero dizer aos amados que temos que estar, de fato, cobertos de oração e jejum. Isso é fundamental. Então, amanhã, homens, segunda, quarta e sexta, mulheres, terça, quinta e sábado, e no domingo todos nós. Vai ser uma semana só de esforço. Faça o jejum o tempo que você puder fazer, mas faça, porque é a cobertura que nós precisamos. E nós vamos sair para trabalhar em Marechal Hermes, Vila Valqueire, na cidade evangelizando. Este ano nós estamos mudando um pouco, nós não vamos ao sambódromo de madrugada, mas vamos estar lá na terça-feira à tarde evangelizando. E na quarta-feira estaremos aqui no culto da vitória para compartilharmos os resultados dessa semana grande de evangelismo, do acampa dentro dos dóquimos e dos jovens da igreja, que eu creio que vai ser bênção pura. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, eu quero cantar, Gabriel, aquela canção que você estava tocando aí, como é que era? Senhor formoso és. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar. Senhor. Levante as suas mãos e diga para o Senhor: meu Deus, tu és formoso.
Tu és amado de nossas almas. Tu és digno de receber todo louvor e toda adoração. Vamos dizer então: Senhor, formoso é Tua graça, Senhor. Tua face eu quero ver, pois quando estás neste Ele está neste lugar, Tua graça invade a cada um de nós. mim. Peça ao Senhor para acender a chama. Acende a chama, ó Pai. Talvez essa seja a tua realidade. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende, Senhor. Acende a chama, ó Pai. Faz a sua oração nesta noite, meu amado. Que uma vez brilhou, vem para brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Obrigado, queridos. Meus amados, ainda que já estejamos no avançar da hora, eu quero trazer algumas considerações a respeito do carnaval e as suas implicações espirituais. Então vamos colocar, Rômulo. Veja, meus queridos, a nossa igreja desde o ano 2000, ela não sai em retiro. Ela entende que tem que estar na cidade do Rio de Janeiro, não tanto pela evangelização, mas muito mais como uma questão estratégica de oração. E os irmãos vão ver, à medida em que eu estiver expondo a respeito do carnaval e as suas implicações. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 7, versículos de 1 a 11, e depois 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 13 e 16. Nós vamos ler esses dois textos, os irmãos podem ficar assentados, para que possamos estar trazendo a base bíblica para aquilo que pretendemos comentar com os irmãos esta noite. Deuteronômio, no capítulo 7, começa dizendo assim, a partir do verso 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Totalmente. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas. Que coisa tremenda e séria. Irmãos, nós olhamos para isso e dizemos assim, puxa, Deus era feroz mesmo, não tinha misericórdia. Vamos entender um pouquinho por que isso. Nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas e seus filhos, nem tomarás suas filhas nem para teus filhos. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim. Vejam, desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Veja, quando Deus tira a mão, depressa te destruiria. O Senhor
Porém, assim lhes fareis. Derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes de ídolos, queimareis as suas imagens de escultura. Ou seja, o Senhor está dizendo, tudo aquilo que eles fazem, de idolatria, de culto a outro que não é Deus, contra mim, você não tem participação, você tem que destruir isso. Irmãos, que coisa séria, coisa séria. E aí o Senhor coloca, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu próprio povo, de todos os povos que há sobre a terra. Que coisa especial, hein? De todos os povos que há sobre a terra, Deus te escolheu. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosse mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá pago diretamente aos que o odeiam. Portanto, o Senhor está comparando que aquelas nações, aquelas 7, que tinham aquelas práticas, odiavam o Senhor. E aí Deus está dizendo assim, eu abençoo aos que me amam, mas aos que me odeiam, ele dá paga. Fazendo-os perecer, não será demorado para com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Portanto, irmãos, o povo estava aqui, ainda não haviam adentrado a terra prometida, ainda não haviam lutado com 31 reis e 7 nações. E Moisés, então, reúne o povo no livro de Deuteronômio, em que ele faz um resumo de toda aquela caminhada de 40 anos, ele dá uma direção ao povo. Como libertador, como citou aqui o irmão Leão, como um profeta, um sumo sacerdote, como líder máximo daquela nação naquele momento, ele chama o povo a uma responsabilidade e diz, é assim que vocês hão de agir. Veja, muito interessante isso, porque o povo ainda não tinha adentrado, não tinha tido contato, não sabia muito bem o que acontecia. Mas Moisés diz, olha, é isso, o Senhor quer de vocês esta postura, este engajar-se. E é assim que vocês têm que lidar com este povo. Aí vocês depois podem ler o livro de Josué e vocês vão ver como Josué tratou os povos que aqui Moisés está enumerando. E dentre esses, um deles que Josué fez aliança, quando não deveria ter feito. Isso tudo custou a Josué algumas coisas muito sérias. Veja, irmãos, Deus não é um Deus de brincadeira. É muito sério quando Deus fala, e a palavra dele está falada e escrita para a nossa edificação. Então é muito importante isso. Vamos para o segundo texto. O segundo texto não é mais no livro de Moisés, no Pentateuco, mas é o livro já no período quando Cristo já tinha cumprido a sua missão, o assunto aos céus, e ele deixa os apóstolos e Pedro, então, em sua primeira epístola, no capítulo 1, no verso 13, Pedro diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, a vossa compreensão. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Verso 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância. Ele está falando assim, olha, quando você vivia fora da graça, antes de você conhecer a Jesus,
você vivia na ignorância. E você tinha um procedimento que era ruim. E você não deve mais viver assim. Pelo contrário. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Toda a vossa maneira de viver. E aqui, procedimento engloba todas as áreas da nossa vida. Você que estuda, procedimento de estudante. Você que trabalha no comércio, numa empresa, você que namora, você que é casado, você que conduz um táxi, você que é motorista de ônibus, tudo que você faz, o teu procedimento, você que é professor, você que já parou de trabalhar, você que ainda não começou, você que estuda, parou de estudar, todo o vosso procedimento da vossa vida, porquanto está escrito, leia comigo, sereis santos, porque eu sou santo. Mais uma vez, com entendimento daquilo que o Senhor quer que nós. Porquanto está escrito, sereis santos, porque eu. É isso que o Senhor quer que nós sejamos santos na nossa maneira de viver. Então aqui nós temos dois textos. Dois textos muito interessantes. O primeiro, lá nos idos, Moisés deixa um recado para Josué. O povo está para entrar na terra prometida. E Moisés alerta. Eu acho impressionante esse texto, que quando Moisés alerta sobre isso, ele está falando do momento histórico do povo de Israel. Aquele momento. Ele não alerta sobre a capacidade bélica do povo. Ele diz, olha, esse povo é mais numeroso que você. Mas ele não fala também da capacidade econômica. Ele não fala da beleza da região. Não fala da agricultura, não fala do gado, da pecuária. Ele não fala de nada disso. Ele não diz se a terra chove muito, se é uma terra que chove pouco, se é uma planície, se não é. Ele não fala dessas características. Ele fala da característica do povo, da cultura, da idolatria, da sua religiosidade, a quem eles serviam, como é que eles agiam. Por quê? Deus estava falando do coração. Deus estava falando de como aquelas pessoas eram. Então o povo estava aqui, ainda não tinha adentrado. O Senhor diz, essa é a terra que vocês vão possuir. Podem entrar, mas, em chegando lá, eu quero que vocês tenham essa atitude. Isso era o pano de fundo que o povo estava que lutar. O povo ia lutar contra não somente a questão do exército, mas contra uma cultura, que era uma contracultura em relação ao Senhor. Esse era o momento do povo de Israel. E aí, nós vamos para Pedro, quando isso já é totalmente vencido, Jesus já veio, já cumpriu o seu ministério, o povo agora está subjugado pelo povo romano, e aí Deus continua falando, não uma das questões econômicas. Não fica falando da crise, não fica falando do preço da carne, não fica falando quanto custa o quilo do queijo de Minas, não está falando da corrupção, mas Deus está dizendo, chamando o povo a uma vida de santidade. Novamente o discurso é semelhante ao de Moisés e o de Pedro. Porque Pedro diz o seguinte, ó, vocês antes viviam na vossa ignorância, numa maneira de viver que era contra mim. Era uma contracultura aos valores do reino. E aí ele diz, mas eu chamo a santidade, porque eu sou um Deus santo. E eu quero que você seja santo como eu sou. Sede santos, porque eu sou santo. E Deus nos chama, portanto, a uma visão de santidade. Irmãos, isso é impressionante. Muitas vezes nós chegamos na igreja e nós pensamos que aqui Deus vai ouvir a nossa oração e vai curar a nossa enfermidade. Domingo desse, chega aqui uma irmã e diz, ore por mim, pastor, eu recebi uma notícia do médico, eu estou muito abalado, o irmão tem que orar por mim. Eu orei, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Deus ouve, inclusive, esse tipo de oração. Nós estamos passando aqui momentos de crise no país. Senhor, abençoa esta nação, a economia desta nação. Amém.
Irmãos, eu não posso dizer, nem você, pelo absurdo, dizer que Deus não está interessado com isso. Deus está. Tanto que ele disse para Abraão o seguinte: eu te abençoarei. Você será multiplicado, você será grande, você dominará, você será cabeça e não cauda. Você não pegará emprestado, pedirão emprestado a você será dono. Então, Deus está falando de questões econômicas. No Salmo 144, quando você está lendo lá o finalzinho do verso do Salmo 144, Davi está dizendo assim: olha, as nossas filhas serão frondosas, os nossos filhos serão varões valorosos. Na nossa plantação, ela crescerá. De que ele está falando? De vida econômica. Evidentemente que Deus nos abençoa na vida econômica. Você é abençoado, eu sou abençoado. Deus tem te abençoado. Ah, pastor, eu estou passando por uma crise tremenda. É crise. O céu não está em crise. Você está passando, como todos estão passando, pela mesma circunstância. Deus está com você, nesta circunstância também. Mas Deus nos chama a atenção para nós, embora sejamos aderentes às questões do mundo, nós temos que estar com nossos olhos um pouco acima. Porque o que nos prejudica é quando nós começamos a olhar para o mundo e o mundo nos atrai. Por isso que João diz assim: não ameis o mundo nem o que há no mundo. E ele enumera, porque no mundo há concupiscência disso, soberba daquilo e tal. Ele diz: olha, levante os seus olhos. Levante os seus olhos. Então nós temos que aprender, irmãos, a entender que o Senhor quer que a nossa vida seja uma vida que olhe para cima. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, reduzindo, delimitando a mensagem para esse aspecto que está ali. Significado histórico do carnaval. Por quê? Porque nós estamos falando que a igreja vai entrar no embate contra estas hostes infernais da maldade. Nós vamos dominar isso. Porque a palavra do Senhor lá, quando falava para Josué por meio de Moisés e ao povo de Israel, disse: ó, a terra que vocês vão conquistar, eles têm deuses assim, eles fazem assim e tal. E nós sabemos o que significa o carnaval. Esse costume pagão é um costume que herdamos e é uma festa profana e da carne. Por isso, irmãos, uma das coisas que mais me irrita, pastor, se eu se irrita, irrito sim. Eu só não evito que a irritação me faça pecar. É quando nós queremos aproveitar os feriados. Se você olhar, nós temos mais feriados religiosos do que cívicos. Dia desse aqui nós estávamos pregando, eu comentei com os irmãos, acho que foi num culto de quarta-feira, não me lembro bem. Quantos feriados cívicos nós temos, irmãos? Por exemplo, vamos lá, dia 1º de janeiro, que feriado é esse? Hein? Dia da confraternização universal. Na realidade, todo mundo ficou esperando virada do ano, no dia seguinte todo mundo ia faltar o trabalho mesmo, então vamos botar um feriado ali. Né? Muito bem, em janeiro qual é o feriado cívico que nós temos aí? Dia 20, é feriado de quê? De nada, é o feriado de São Sebastião, é um feriado religioso, que é dito como padroeiro, mas o padroeiro do Rio de Janeiro quem é? Então tá bom. Que dia que tivesse esse feriado então, irmãos? Pegadinha, né? Vamos lá, fevereiro. Qual é o feriado cívico? Não tem. Feriado com carnaval é um feriado, mas não é cívico, é um feriado. Depois a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Março, qual é o feriado? Março. Abril. Hein? Nós temos 21, o que é? Tiradentes. Páscoa não é feriado cívico. Maio é cívico,
dia do trabalho. Junho, julho, agosto. Chegamos em setembro. 6 de setembro, aniversário de Rosalie e Roseli, e 7 do Brasil. Elas são tão antigas quanto o Brasil. Aliás, nasceram antes. Outubro. 15 de novembro. 12 de outubro é o quê? Hein? Não é ser feriado cívico. 15 de novembro. Olha que isso cai na prova, hein, gente? Dezembro. Ah, não, novembro. Hein? 15 de novembro? O que é? E outubro? E dezembro? Então vocês vejam só. Nós temos mais festas profanas, festas religiosas, do que festas cívicas. Os feriados que, como nação, deveríamos comemorar, ou celebrar, ou ter feriado, nesse dia não trabalhar, seriam os feriados cívicos, para, como nação, você separar aquele dia para agradecer, para você dizer à nação e os governantes da nação dizerem o bem que aquilo representou para a nação. É um dia de lembrança. Agora, os outros feriados que nós temos são todos eles religiosos. São feriados, então, que você começa a entender que são feriados para deuses, para veneração a santos. E você, então, aproveita isso. É esse que é o grande problema. Nós temos que começar a pensar um pouquinho sobre cinismo. E um cinismo nacional, uma hipocrisia nacional. Porque nós fazemos isso e dizemos, não, deixa o feriado aí. Eu sou contra. Carnaval, mas deixa o feriado aí. Isso é péssimo para a nação, para a economia, para tudo. O Brasil está vivendo essa crise. Países do primeiro mundo estão cortando os feriados. Inclusive, feriado religioso não existe mais. Não existe feriado religioso. Religioso é feriado religioso. O Estado é laico, então não existe feriado religioso nas nações. Então, nós temos que começar a entender isso. Eles estão fazendo isso não por uma questão de servir ao Senhor, mas por um entendimento econômico. É completamente diferente. Ou então a ideologia marxista dos seus governantes. Então, nós temos que entender isso. Quando nós pensamos no carnaval e suas implicações, nós vemos também, meus irmãos, que nós fomos chamados para ser exemplo dos que creem e são guiados pelo Espírito do Deus vivo. Ser diferente das nações vizinhas e dos povos que habitavam a terra da promessa. Quando Deus chama o povo ali, diz, vocês vão ser diferentes do contexto em que vocês estão envolvidos. Então, 1 Pedro diz assim, nós não podemos nos comprometer, nos associar com as práticas mundanas. Com as práticas. Por isso que Pedro fala lá do procedimento, com a vida que as pessoas levam e que nós levamos. Então, nós temos que começar a olhar para a nossa vida e entender o que nós estamos passando. O segundo ponto diz assim, nós temos que buscar santidade de vida baseado no modelo, que é Cristo. E isso nós devemos, primeiro, não adotar deuses estranhos. Por isso que Moisés falou ao povo, dizendo, não vão adotar os costumes, adotar a moda, o modismo, não adotar. E quando você olha para nós aqui, até dentro da igreja, as modas, os modismos, estilo de roupa, piercing, corte de cabelo, tatuagem, isso e aquilo. A palavra está bem clara quando ele diz, vocês não vão adotar os modelos, porque isso para mim é vergonha, é ignomínia, isso para mim é errado fazer, diz o Senhor. E aí ele diz mais, eu acho impressionante quando ele vira para o povo e diz assim, quando vocês entrarem, vocês vão destruir. Destruir. Então, é impressionante, meus irmãos, como ao longo do tempo, o povo vai relaxando.
E aí eu disse para os irmãos que quando Pedro escreveu a sua primeira carta, Jesus já tinha vindo no contexto de dominação novamente sobre o povo de Israel. Porque o povo se afastou. Se afastou da aliança, do compromisso que tinha assumido com o Senhor. O item C aí diz assim, não adotar as práticas mundanas, dentre elas o carnaval. Claro que você não brinca com o carnaval. Também não assiste. Você não vai ficar lá na frente torcendo pela mangueira. Não vai ficar. Eu sou império. Não é império coisa nenhuma, irmão. Império, nem o império contra-ataca. É do Senhor. Então, nós não podemos adotar as práticas mundanas e achar que isso é bom. Eu sei que no passado, quando você era ignorante da graça, você podia até estar. Mas não. Temos que entender isso. O entender, eu digo assim, a cidade do Rio de Janeiro, conhecida no mundo como a cidade maravilhosa do carnaval. Turistas vêm ao Brasil para assistir e participar desta festa popular. Dizem que o desfile das escolas de samba é o maior espetáculo da terra. Então, vocês vejam como a questão econômica é muito interessante. No hotel que fizemos o encontro das mulheres, a moça da recepção disse assim, o hotel está 80% com a sua capacidade cheia. Que interessante. Estão esperando 90% de capacidade dos hotéis da cidade do Rio de Janeiro. Irmãos, teve uma sexta-feira que a pastora Veleda e eu fomos fazer uma vistoria da região do carnaval ali no centro da cidade, por causa do impacto que iríamos fazer. Irmãos, eu fiquei estupefacto, diria o pastor Isaías. Eu fiquei assim, surpreso com o que eu estava vendo. Uma multidão de pessoas na sexta-feira. O carnaval começaria no dia seguinte, mas na sexta-feira a cidade estava tomada. Mas eu fiquei imaginando aquilo ali, ó. Água, copinhos, guardanapo, isopor, serpentina, a indústria trabalhando para produzir aquilo, os hotéis cheios, lavanderia, sabão em pó, detergente, material de limpeza, horas extras, ou seja, uma máquina funcionando. Eu pensei, é difícil terminar o carnaval. Temos que ter algo que venha estar trocando a economia da cidade do Rio de Janeiro. Porque a cidade do Rio de Janeiro precisa do valor de impostos que entra. É muito dinheiro que entra. É o ISS, é o INSS, é o FGTS, é o Imposto sobre Serviço. É uma cadeia para o governo. Para as pessoas que trabalham, é muito dinheiro que chega. Mas, para vocês terem uma ideia, eu tinha colegas meus, engenheiros da Petrobras, que botavam barraquinha lá no Sambódromo para ganhar dinheiro vendendo cachorro-quente, cerveja, guaraná e tal. Outro, camarada chefe de setor, ia para lá e ficava de flanelinha. Doutor, aqui, Porque é muito dinheiro, irmão, que rola, que ganha nessa cidade. Você está entendendo? Nós estávamos aqui na Vila Valqueire, fazendo evangelismo, encontramos um irmão, estava lá ele com a barraquinha dele, vendendo o churrasquinho, a salsichinha, e tinha também a cervejinha para quem quisesse. Ô, irmão, você está aí? Pastor, o senhor está aqui? Pastor, eu estou evangelizando. E você? Não, eu também estou, pastor. Eu, às vezes, estou até um folheto para que um carnavalesco chegue aqui e tal. Irmãos, olha o que a palavra diz assim. Você não vai. O irmão Anderson estava mostrando aqui e disse assim, olha, tem um valor de R$30. São quantos lanches, Anderson? 7 lanches, eu acho. 7 lanches que a gente vai fornecer nesses dias de carnaval. Os R$30 é para ajudar a igreja, porque a igreja vai ter nós vamos ter aí um investimento de, sei lá, R$5.000. É pouco, um investimento pequeno. O impacto, o acampa dentro vai ser mais alto, mas só para o impacto. Nós não vamos usar ônibus este ano. Nós vamos de trem lá para o Sambódromo, porque é mais fácil para a evangelização das crianças na terça-feira à tarde. R$5.000. Talvez você tenha isso na carteira aí agora. O Alessandro talvez tenha na carteira. Pastor Marcelo, pessoas mais abastadas. Aleluia, recebe? Recebe ou não recebe, irmão?
Eu só quero o dízimo depois. Só quero o dízimo. 5 mil reais. É muito pouco dinheiro. É muito pouco dinheiro. Mas nós não compramos nada. A gente não compra nada. Às vezes os irmãos passam, quando nós íamos na madrugada, o Altair sabe muito bem disso, quando a gente ia na madrugada, passava lá, tinha aquele churrasquinho de gato com aquele cheirinho. Olhavam para ele, ó, não vai comprar. Não vai comprar, não vai comprar. A gente não compra nada. A gente está ali como um ato profético, dizendo, eu não concordo. Eu estou aqui. Nós fizemos um evangelismo uma vez no carnaval. Naquela época, nós estávamos com 3 ônibus. Um dos grupos subiu a passarela para passar para o outro lado da Presidente Vargas. No meio da passarela, tinha uma pessoa em pé. E aí, o irmão que estava conduzindo aquele grupo, nós dividimos em equipes, que estava dirigindo aquela equipe. Quando ele chegou no meio da plataforma, aquela pessoa se virou para ele, com os olhos vermelhos, disse para ele assim, eu sei o que você está fazendo aqui. O irmão gelou na hora, levou um susto, e ele entendeu exatamente quem estava falando com ele. Por isso que nós temos que interceder, por isso nós temos que estar de jejum, por isso nós temos que ter cobertura de oração, porque não é brincadeira. Nós estamos mexendo com algo econômico, político, forte demais. É um principado, é uma potestade que rege. Por isso, nós não podemos deixar isso acontecer. Aqui não, esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Turistas de todo mundo vêm ao Brasil. Vamos lá, meu jovem? Vamos lá, Rômulo. Turistas de todo mundo vêm ao Brasil só para assistir e participar desta festa popular. Dizem que o desfile das escolas de samba é o maior espetáculo do mundo. Então, olha só, irmãos. O turismo sexual é impressionante. Por isso que você vê a ala das crianças na escola de samba. Porque eles começam, desde criança, a questão do sexo, da pedofilia. O sexo nas escolas de samba. Tudo isso. Os turistas vêm. É o período que Deus sai, que Deus larga. Veja que coisa impressionante. Ao ponto das igrejas fazerem acampamento e fecham a igreja. Tem igreja que não funciona no domingo do carnaval. Nós vamos estar abertos, domingo de manhã e de noite. Nós vamos funcionar. Nós vamos estar aqui. Os adolescentes jovens vão estar aqui, nós vamos estar. Eu vou estar. Espero você. À noite vamos evangelizar. Porque nós entendemos que a igreja não tem que sair da cidade. A igreja é o sentinela. Nós não podemos dar a cidade para Satanás. Muitos abortos são feitos e muitos nenéns nascem depois do carnaval. Então, irmãos, é um momento muito sério que nós temos que pensar. Vamos, para completar a nossa mensagem, isso é teste de visão. Está todo mundo chegando? Quem pode ler a primeira frase para mim? Algo mais sobre o carnaval. E aí eu quero agradecer ao missionário R.R. Soares, a revista Show da Fé, de fevereiro de 2004. Irmão, eu não tenho problema nenhum. Se você abençoa o missionário R.R. Soares sendo como é que chama? Colaborador, pode ser. Desde que você dê o dízimo aqui, participe da oferta missionária de fé, não deixe faltar nada aqui, amém. Você deve dar uma ofertinha lá para ele também. Deve abençoar também a Universal. Está rica, tudo bem, mas continua abençoando, não tem problema não. Eu fui ver o filme 10 Mandamentos, vale a pena, é show de bola. Se você quer ajudar o apóstolo Silas Malafaia, pode ajudar também, não tem problema não. Vai bem, ajuda sim, está fazendo um bom trabalho. Quer ajudar o Marco Antônio Peixoto, lá da comunidade do Flamengo? Pode ajudar, pode dar uma ofertinha. Quer ajudar o Ezequiel Teixeira? Pode ajudar. Quer ajudar o apóstolo Joaquim? Também pode ajudar. Então, irmão, se Deus está te dando graça, te dando dinheiro para dar oferta, pode dar. Porque esses homens estão fazendo um trabalho que eu não estou fazendo. Se eles estão fazendo, aleluia. Continue, seja grande, maior ainda, alcance mais. E aí a revista
Show da Fé, de 2004. Chegou para mim, eu li e peguei lá. O primeiro, historiadores falam que é uma festividade egípcia e grega e ocorriam nos meses de novembro e dezembro, antes da era cristã. Comemorações pelas colheitas e para afastar os maus espíritos. As pessoas pintavam os corpos e usavam máscaras. O Império Romano importou a cultura grega, chama-se a helenização de Roma. Com ela, a festa saturnália ao deus do tempo, Saturno. Caracterizava-se pela mistura das classes, os nobres, os plebeus e os escravos. Festa ao deus Baco. Então, eles misturavam as classes. As três camadas sociais se misturavam nesta festa ao deus Baco. E havia ali o período de inversão. O deus da festa, o deus Momo, era um escravo, especialmente negro e gordo, para que ficasse bem caracterizado o que tipo de festa que eles estavam fazendo. As pessoas representavam os seus papéis. A Igreja Católica, em 313 d.C., reconhecia o carnaval como uma festa pagã. Era chamado de festa profana ou festa da carne, que se caracterizava na liberdade de manifestação de atitudes críticas e eróticas. Em 325, o carnaval foi declarado como um adeus à carne, uma despedida. E a partir da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, deveria haver uma purificação da carne, que é chamada a Quaresma. Então vejam, meus irmãos, como isso é importante nós observarmos isso. Aqui no Brasil chegou por meio dos portugueses. Os portugueses trouxeram para cá o carnaval e aí tudo que nós conhecemos. Eu quero comentar com vocês rapidamente sobre a questão dos 7 pecados capitais, que assim que é chamado, como foi cunhado pelo próprio Papa Gregório Magno no século VI, que ele cunhou assim essas manifestações como sendo os 7 pecados capitais. Vejam, luxúria, apego e valorização extrema aos prazeres da carne, a sensualidade e sexualidade, desrespeito aos costumes, lascívia. Isso tudo você tem visto, inclusive, o bom trabalho que a equipe de intercessores da igreja fez, colocando aqui o que significa cada samba enredo, que as escolas de samba vão apresentar na Sapucaí. Então, os irmãos devem ver. Gula. Gula eu posso pular porque ninguém tem esse problema aqui. Comer somente pelo prazer, em quantidade superior àquela necessária para o corpo humano, diz aí o vigilante do peso. Quem come mais do que deve, está com pecado capital na vida. Avareza, esse eu também posso pular, porque ninguém aqui é avaro. Apego ao dinheiro de forma exagerada. Desejo de adquirir bens materiais e de acumular riquezas. Lógico que o avaro, o avarento, é aquela pessoa que ama o dinheiro acima de qualquer coisa. Ira, raiva contra alguém, vontade de vingança. Soberba, manifestação de orgulho e arrogância. Alguém aqui é soberbo, irmão? Não veio? Vaidade, preocupação excessiva com o aspecto físico para conquistar a admiração dos outros. Então, cuidado com a vaidade, irmão. Preocupação excessiva. Preguiça. Lê para mim aí, irmão, que está escrito aí. Eu pedi para os irmãos lerem porque eu estava com preguiça de ler. Preguiça é uma negligência. Olha, irmãos, como é que as palavras são bem colocadas, né? A preguiça é uma negligência. Ou falta de vontade para o trabalho ou atividades importantes. Então, interessante. Olha só que coisa interessante isso aqui. Opa. Veja, houve Peter Binsfield.
ele comparou cada um dos pecados capitais com seus respectivos demônios. Pastor, o senhor não está espiritualizando demais essas coisas? Pode até ser, mas o que eu quero colocar para você é o seguinte. O pecado, na realidade, é iniquidade. Ali a palavra, quando está traduzida por pecado, né, nós deveríamos estar usando o sinônimo iniquidade, porque a iniquidade é uma distorção. Distorção do caráter, do comportamento, do procedimento e tal. E na realidade, só para fazer um parênteses, quando Jesus esteve entre nós, ele deu ordem à natureza. Ele disse ao mar para se acalmar, ao vento para sossegar e tal. Significa dizer que nós entendemos que o exército celestial, ele é regido por anjos. E anjos decaídos. Aos anjos decaídos nós chamamos de demônios. Aqui no louvor, o Pedro nos conduzindo no louvor, ele disse assim, demônios fez ouvir, não é isso? Faz fugir ao som do nome de Jesus. Então, nós temos que entender a questão espiritual, do exército espiritual da maldade. Então, cada iniquidade, que é uma distorção do nosso procedimento, do nosso comportamento, da nossa vida, está associado a um demônio. Então, por exemplo, a luxúria está associada a Asmodeus. A gula, a Beuzebu. Ganância, a Mamon. Ganância e avareza, né? A Mamon. Jesus cita, é um dos poucos demônios que Jesus cita. Preguiça, a Belfegor. Ira, Azazel. Inveja, Leviatã. Orgulho, Lúcifer. Então, irmão, significa dizer, mesmo que concordemos em parte com o que este estudioso Benfield fez, mesmo que nós possamos criticar, discordando ou não, eu quero dizer para você o seguinte, toda vez que na sua vida você manifesta alguma coisa que o Senhor diz que você não deve ter, não deve ser na sua vida, por trás disso há um principado, uma potestade que está governando aquele comportamento. Por exemplo, irmãos, a questão da lascívia, ela é muito interessante, porque é de azul e branco, qual é o nome? Iemanjá. Iemanjá é um encosto, é um demônio, que homossexuais e pessoas muito vaidosas não sabem, mas podem estar sendo influenciadas espiritualmente, que acaba vindo no seu comportamento. Eu tenho dito, irmãos, que nós temos que ter o sobrenatural no natural. E muitas vezes, as pessoas que lidam com os espíritos imundos, o sobrenatural atua no natural delas. E você vê o comportamento da pessoa. Uso de roupa, tipo de corte de cabelo, pintura dos lábios, pintura das unhas, forma de andar, perfume que usa. E você sabe que os encantamentos vêm pelo perfume. A pessoa usa, de repente ela está interessada no homem no trabalho, o homem numa mulher, usa um tipo de perfume. Isso tudo, irmãos, está aí. É isso que está acontecendo. Ah, pastor, o senhor está também demais, está querendo nos assustar. Ou você entende que você é um ser espiritual, e quando você nasceu de novo, o seu destino é o céu, e que o inferno quer fazer de tudo para atrapalhar você. Ou você pode riscar da sua Bíblia Deuteronômio lá que a gente leu no início. Porque naquele início, o Senhor diz por meio de Moisés assim, olha, as terras que vocês vão possuir, nelas, esses 7 povos agem assim. Eu não quero que você tenha nenhum compromisso com eles. E ele está falando exatamente do que as pessoas faziam. Então, irmãos, é começar a entender o que significa carnaval. Nós não estamos indo evangelizar no carnaval. O evangelismo é um subproduto. Nós estamos indo lá como um ato profético e decretar a falência do carnaval.
É isso que nós estamos fazendo, um ato profético. Eu vejo que algumas igrejas vão para o carnaval, para evangelismo, sem nenhuma preparação espiritual e nem entendimento de batalha espiritual. E aí estão, às vezes, se expondo em demasia, sem cobertura espiritual. É muito preocupante isso. É muito preocupante. Quero concluir a palavra desta noite dizendo para os irmãos o seguinte: como cristãos, não participamos nem incentivamos a participação. Oramos contra a evangelização, oramos contra e evangelizamos nesta ocasião, combatendo espiritualmente com orações intercessórias e brados de adoração ao Deus vivo. Por isso que nós fazemos 120 horas de oração. Porque aquela oblação satânica que se levanta lá no centro da cidade, feito com o teu dinheiro, com a tua contribuição por meio dos seus impostos, é uma oblação satânica. Então, a adoração que se faz neste lugar procura declarar para o Senhor: aqui há um incenso de adoração. Meu irmão, eu quero terminar essa palavra, me desculpem, temos passado tanto do horário do culto, coloquem isso na conta do irmão Leão. O Leão é querido, né, Leão? Obrigado. Não, fui eu mesmo, eu que falei demais. Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: olhe para isso com carinho. Avalie na sua vida os momentos em que você não tinha noção, não sabia o que você estava fazendo, mas agora você sabe. Peça perdão a Deus. Se você já brincou carnaval, se você já saiu em bloco, já foi para clube, já levou o seu filho pequenininho, a sua filha pequenininha, botou fantasia, baile, matinê, sorriê, aquelas coisas que no passado havia. Entenda isso. Entenda o que nós estamos fazendo aqui. Peça perdão ao Senhor. E vamos pedir perdão por identificação. Porque nós queremos um país de cabeça para cima, nós queremos um país abençoado, queremos ver um país digno. Por isso, nós precisamos estar orando pela nossa nação. Se comprometa a interceder. Pastor, esse ano eu não posso ir no impacto. Interceda por aqueles que vão. Nós estamos fazendo algo, irmãos, no reino do Espírito. Às vezes o ganho de vidas não é tão grande, mas no reino do Espírito é tremendo. O Rio de Janeiro está sendo abençoado por causa da sua oração. Portanto, não deixe de participar. Mesmo que em alguns momentos esteja orando. Participe das 120 horas, esteja adorando o Senhor, intercedendo. Venha fazer parte desse coro tão importante. E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Quero orar com os irmãos. Vou pedir, Arthur, fazer silêncio. Vamos fazer silêncio, irmãos. Vamos fazer silêncio. Vamos ver se a gente consegue ficar em silêncio por 10 segundos. Não fale com ninguém. Não se movimente. Fique em silêncio. Passados esses 10 segundos, fale com Deus agora. Diga para Ele. Qual é a sua expectativa? Qual o seu desafio desta semana? Eu estou falando o teu desafio desta semana. Quais as decisões? Quais os compromissos financeiros?
Qual milagre tem que acontecer na sua vida? Senhor, ministrei sobre o carnaval e as suas implicações espirituais. Mas o povo que aqui à frente está, anda por fé e não por vista. Busca agradar-te e não ao mundo. Nós queremos ser achados por ti, como pessoas santas, que buscam fazer a tua vontade e tornar Cristo Jesus conhecido por toda a raça, tribo, língua e nação. Especialmente na rua onde moramos, no bairro onde vivemos e na cidade que trabalhamos. Queremos que o Rio de Janeiro possa ser conhecido não como a cidade do samba, do carnaval, mas como uma cidade da adoração. Uma cidade que ama Jesus e não tem uma estátua plantada em cima de um morro, mas porque há um clima espiritual nesta cidade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos os operadores desta transformação na cidade do Rio de Janeiro. A começar em nós, por nós, pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa mente. Tua na nossa mente. E faz-nos prósperos, para que todos aqueles que estiverem ao nosso redor sejam abençoados e alcançados por Ti. Que nesta noite haja salvação nesta casa. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor, estejam tratando com o nosso interior, purificando-nos e perdoando-nos, também curando-nos e nos dando estratégias. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, que só Tu és digno e merecedor. E nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero ouvir a música do céu. Eu quero sentir o perfume lá do céu. Ó Deus, leva-me a um lugar seguro em Ti, e ali habitarei mais perto de Ti, mais perto de Ti. Busca do céu, eu quero sentir o perfume lá do céu. Ó Deus, leva-me a um lugar seguro em Ti, e ali habitarei mais perto de Ti. Alturas, aos lugares mais secretos do Teu coração. Senhor, leva-me às alturas, aos lugares onde os pés humanos jamais pisaram. Jamais pisaram.